Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje um assunto extremamente importante. Não só no aspecto biológico, mas como também no aspecto histórico. Hoje vamos falar de peste bubônica. E claro, como eu falei para vocês, eu vou falar de toda a parte biológica da doença, como transmite, quais são as formas que ela pode nos atacar, qual é o agente que causa. Enfim, vamos falar de tudo que é importante no aspecto biológico. E aí, como é uma doença que está ligado a grandes aspectos históricos, eu chamei também para gravar esse vídeo comigo a minha querida amiga, a professora Tati, que quando eu acabar a minha parte, ela vai entrar aqui falando com vocês de toda essa parte histórica, que é muito importante. Porque hoje, pessoal, hoje tu não tá na rua caminhando e fala, tô preocupado em pegar a peste bubônica, será que hoje eu pego? Ninguém, hoje não. Existem casos, mas são raríssimos. São poucas milhares no mundo inteiro por ano. E hoje, claro, tem tratamentos, tem antibiótico, então a pessoa, né, não é aquela doença como foi em épocas anteriores, né, durante a nossa história aí, ok? Então vamos lá com muita calma, muito amor, muito charme falar disso aqui que é um terror, peste bubônica, também chamada de peste negra, diapeste, enfim. Muito importante a gente entender o aspecto histórico aqui, gurizada, porque essa doença também ao longo de todos esses períodos que ela assolou populações, existiu muito preconceito. Imagina só, aqui na Europa, no século XIV, 1340 e poucos naquela época, durante aproximadamente 4 anos, imagina, nós estamos loucos aí com uma pandemia com poucos meses de duração, agora já tá, imagina, ela durou 4 anos e dizimou 1/3, matou 1/3 da população europeia. Mas naquela época não existia o conhecimento científico que a gente tem hoje, não existia o microscópio, a gente nem sabia das bactérias, a existência das bactérias. Então existia toda uma mitologia, um preconceito. As pessoas achavam que era um castigo dos deuses. Aquela pessoa pegou a peste, porque a população fez não sei o que, então... Aí começou a destruir as pessoas, assolar, mata muito rápido, a letalidade é altíssima, sem medicamento, sem conhecimento. Achavam que era por esse ar ruim. O rei da França ainda falava, mais pra cá ainda falava que era por causa do alinhamento de planetas. Ele é um sinal dos deuses. Então, muito mito em cima disso tudo aí, ok? Mas essa parte histórica aqui, a professora Tati vai falar para vocês. Teve 3 grandes eventos com essa peste ao longo da nossa história, tá? O principal, mais cobrado em provas e vestibular, o que é mais importante dado a quantidade de mortes, mais de 50 milhões de pessoas morreram, foi aqui na Europa do século XIV. E é importante a gente entender que naquela época não existia a higiene que a gente tem hoje, o saneamento básico, as medidas que a gente toma hoje para evitar as doenças, lavar as mãos, não manusear animais no chão, mortos. Medidas simples que para nós falam, na época eles não sabiam. Não se sabia. O que é? Imagina, a pessoa está gripada. Nem se imaginava o que é. O que está causando essa gripe. Imagina. Bactérias, não sabia que existiam bactérias. Era aquilo ali que se enxergava. Ainda a ciência não estava nem perto de ser desenvolvida ainda. Beleza? Então, olha só. Vamos para a parte biológica. Muito importante, gurizada. Agora aqui, vamos fechar o nosso olho, mas mantendo o olho aberto. Vamos prestar bem atenção aqui, porque tem algumas informações que confundem muitas pessoas, tá? Sobre essa doença. Primeiro, o agente causador, o agente etiológico, aquele que causa a doença, é uma bactéria. Essa bactéria chama-se, o nome científico, Yersinia pestis, tá? Eu vou dar um pulinho aqui, olha só. Ela só foi descoberta em 1894, quando teve o terceiro grande surto, né, dessa doença lá em Hong Kong, naquela região de Hong Kong ali, que os cientistas conseguiram, mas olha só a época, 1894, já tinha microscópio, a ciência já estava muito mais, já tinha os microbiologistas, estava muito mais avançado, muito embora não existisse um antibiótico, presta bem atenção aqui. Então olha só, aqui... Esse primeiro surto, na verdade, foi o segundo surto mundial, mas o que destruiu, que assolou a Europa, foi 1340 e poucos. Estavam aí mais de 500 anos, iam ficar sem descobrir o que causava isso. Então você imagina
o bate-papo das pessoas nos botecos, nas esquinas, falam, mas tem uma cidade lá pra cima, que as pessoas estão tudo morrendo, mas as pessoas são pecadoras, fazem atos libidinosos, tinha toda essa mitologia achando que era castigo dos deuses, olha que absurdo. Que Deus vai querer castigar as populações. Meus filhos, vocês são pecaminosos, toma! Que Deus malvado ia fazer isso, né? Ia castigar as pessoas. Olha a cabeça deles, né? Desgraçado. Mas enfim, essa bactéria é um bacilo em forma de bastonete. Gram negativo. Tá, só deixa eu dar um ponto aqui. Eu também não estou debochando, né, gente? Eu tô, mas eu não estou querendo também. Era a época, o pensamento da época, mas é muita maldade você apontar o dedo e falar você está doente porque você fez atos pecaminosos. É muita maldade, né? Então, voltando para cá. Então, olha só, é um bacilo gram negativo. O que significa isso? Existem vários tipos de bactérias. E uma das classificações de grupos de bactérias são aquelas gram positivo e gram negativo. A gram positiva é porque ela fica colorida com determinado corante, esse corante gram. E a negativa não se cora com esse corante gram. Por isso que ela é gram negativo. Okay? Então é só para classificar a parede celular dessas bactérias gram negativas, são mais fininhas. Então elas não se coram com esse corante. Tá? Outra característica importante dessa bactéria é que são anaeróbios facultativos. O que significa isso? Tem gás oxigênio, tá feliz da vida, fazendo respiração celular e tal. Não tem gás oxigênio, tá tranquilo. Não tá tão bom, mas tá tranquilo. Vou sobreviver à base da fermentação. Por isso que é facultativo. Pode usar o gás oxigênio e pode não usar o gás oxigênio. Tá? Isso eu já tinha falado para vocês quando elas foram descritas, né, em 1894. Agora, olha só. A Yersinia pestis, essa bactéria, esse bacilo, ela pode manifestar doença no nosso corpo de 3 formas diferentes. Isso é muito importante você entender. Quando a gente fala de peste bubônica, é a mais estudada, é a mais comum, representa 90% dos casos da doença. Mas essa mesma bactéria, ela pode trazer manifestações clínicas diferentes para essa mesma bactéria e, consequentemente, embora seja a mesma bactéria, são manifestações clínicas diferentes. Ok? E eu vou falar de cada uma das 3. 1, 2, 3. Ok? Então presta bem atenção. Tudo é causado pela mesma bactéria, mas a forma de transmissão e os sinais clínicos são diferentes. Primeiro é a famosa peste bubônica. Repara. Tá certo. Eu estava lendo roedor. Então olha só, a peste bubônica, essa é a mais comum. Os roedores também podem ser acometidos pela peste bubônica. Então a bactéria está nos roedores, ratos, esquilos, outros animais silvestres, ok? Está lá. Esses animais, eventualmente, existem pulgas que sugam o sangue deles. Parasitas, ectoparasitas. Agora, essa mesma pulga que suga o sangue desses roedores, eventualmente, pode picar um ser humano depois de ter picado esse roedor que está com a bactéria. Picou o roedor, ela sugou o sangue, a bactéria entrou no aparelho bucal da pulga. Agora a pulga vem picar o homem. Então ela tirou a bactéria daqui e trouxe para cá, atua como um vetor. Agora te liga numa coisa muito importante, uma informação hardcore aqui, gurizada. Quando a pulga suga o sangue, às vezes é tanta bactéria que essas bactérias se acumulam e entopem o aparelho bucal delas. E elas começam a ficar com muita fome. Elas não conseguem mais sugar sangue. Então elas ficam desesperadas. E isso é um mecanismo no qual elas vêm pular e picar o homem numa tentativa desesperada de comer, né, de se alimentar do nosso sangue. E ao picar, ela transmite a doença. Repara que é óbvio. Imagina você estar caminhando numa rua onde está passando uma ratazana ali, está passando outro rato ali, e de repente uma pulga vem te picar. Qual é o local mais provável do corpo que ela vai te picar? Tu está caminhando. Ora, é da cintura para baixo, é nas pernas. Por mais que uma pulga pule bastante, ela não vai do chão direto aqui, pá, e picar o teu rosto. A não ser que tu esteja deitado ou sentadão lá. Mas beleza. Então esse aqui é não é um ciclo, tá? Mas esse aqui é a forma de contágio. Roedores passam para a pulga ao ela picar, e quando ela pica o homem, ela transmite para o homem. A peste bubônica não passa de pessoa para pessoa. Guarda essa informação que numa dessas formas aqui, a Yersinia pestis pode ser transmitido de pessoa para pessoa. Mas essa forma bubônica não. Agora, olha só. Corresponde a 90% dos casos. Então, todas as vezes que a Yersinia pestis chega numa pessoa, contamina uma pessoa, é da forma bubônica. Da que a gente mais estuda, da que a gente conhece, que depende aqui da pulga. Agora, olha só. A transmissão é feita, como eu disse para vocês, por essa pulga da espécie Xenopsila shelps.
É um tipo de pulga que tem um nicho muito semelhante à pulga comum do cachorro e do gato, ok? Tranquilo, tá? Essa é a pulga. Agora, olha só, os sintomas dessa doença aqui, tá? Pela peste bubônica. Por que o nome é bubônica? Porque forma o que eles chamavam de bubão. Ah, fala, professor, me explica. Bubão é quando o linfonodo ele incha, podendo chegar a 10 centímetros de diâmetro e fica um budagaço desse tamanho avermelhado e pode causar infecções gravíssimas ali e sair secreções, sair pus. Por quê? Sobretudo na virilha. A gente sabe que tem linfonodo aqui, tem basicamente pelo corpo, mas aqui a gente tem, aqui no pescoço a gente tem, aqui nas axilas a gente tem esses linfonodos. Mas por que incha normalmente esses aqui da virilha? Porque olha onde a pulga, tá difícil. Onde é que a pulga pica ou ela pula? Da cintura para baixo normalmente, é a região onde ela alcança quando a pessoa está caminhando. Então esse bubão que ficava era normalmente nessa região da virilha, né, esses linfonodos extremamente inchados ali, ok? Além desse bubão que gerava, dava febre de 41 graus, dores de cabeça, confusão mental. E a letalidade dessa doença, caso não seja tratada, é muito alta. Vai a quase 90% de chance de morrer. Aí imagina só, a pessoa pegou essa aqui, peste bubônica, transmitida pela pulga. Essa doença, obviamente, está restrita ainda em algumas partes do corpo, elas foram drenadas aqui, essas bactérias, junto com células de defesa, para os linfonodos dessa região, e elas estão ali. Mas é bem provável que ela acabe se espalhando, ela caia na corrente sanguínea e vá para outra parte do corpo. Nesse caso, a gente chama de peste septicêmica. A peste septicêmica é essa aqui, a peste bubônica, quando passa por uma outra etapa mais grave ainda. Por quê, professor? Porque não ficou só aqui nos linfonodos, se espalhou pelo corpo inteiro. E nesse momento, chega no sangue, em órgãos, em diversos tecidos do nosso corpo. Ora, aí é muito mais grave. Os sintomas principais que se acrescem a partir desse, além da febre, de tudo, desse bubão, vai ter hemorragias internas e externas. Vai ter hemorragia, a pessoa vai sangrar feito um doido. E tem essas manchas negras pelo corpo. Por isso que também que a doença é chamada de peste negra. Por causa desses sangramentos, a pessoa fica cheia de manchas escuras pela pele, meio roxas, meio, sabe, escuras mesmo. E isso aqui é gravíssimo. Também pode gangrenar a ponta dos dedos, fica tudo preto, as mãos se espalham por algumas partes do corpo, gangrena, literalmente apodrecendo. Gente, nessa região aqui, né, nesse caso aqui, a letalidade ainda é mais alta, porque já tomou conta da infecção do corpo inteiro. Agora, ainda assim, essa bactéria pode chegar na fase que a gente chama de peste pneumônica, que é uma terceira manifestação clínica, estou falando aqui da mesma bactéria, tudo é Yersinia pestis. Nesse caso aqui, moçada, presta bem atenção, a letalidade chega a 100%. Ou seja, 100% das pessoas que têm peste pneumônica vão morrer. É óbvio que estamos falando antes do antibiótico. Eu vou falar um pouco aqui de tratamento, da profilaxia. Basicamente, o tratamento disso aqui é antibiótico. Tem classes de antibióticos que atacam essas bactérias. Agora, olha só. Essa peste pneumônica, de todas as manifestações clínicas, é a única que pode ser transmitida de pessoa para pessoa. Por quê? Se ela chegou no pulmão, ela está liberando um monte de secreção, a pessoa pode tossir sangue, literalmente tudo sangue. E nessas secreções podem ser as bactérias que, se chegar no pulmão de outra pessoa, acaba contaminando também. Tá, então presta bem atenção, essa peste pneumônica é a única das 3 manifestações que pode ser transmitida. Tudo ela causado pela mesma bactéria. Aqui a letalidade é 100%, tá? Ah, professor, 100%, tá, 99,9999. Alguém se escapa. Óbvio, claro que acontece, mas a chance é mínima. Tá? Então aqui é a única e é muito, muito, muito grave. Tá? Todas essas fases, pode notar, tratamento é antibiótico. Tratamento é um antibiótico, ainda bem. Só que olha só, a bactéria foi descoberta em 1894. Já assolava lá em 500 e pouco, no ano 500 e pouco já destruiu lá. Né? Depois voltou na Idade Média, depois seguiu no século XIX. Né? E somente no século XX, os caras lá, o Alexander Fleming, o cara conseguiu descobrir o antibiótico. E aí tuberculose, hanseníase, a peste, todas essas doenças agora, elas não são mais tão assustadoras quanto eram antes, porque são tratáveis, são doenças que você pode tratar e curar. Olha só, é o avanço da ciência em prol da qualidade de vida
da população mundial. Um carinha lá descobre e passa esse conhecimento para o mundo inteiro. Isso é a ciência, isso é o conhecimento, isso é a união, ok? Agora vamos falar um pouco da profilaxia, que é importante. Gente, profilaxia são todas as medidas que a gente deve tomar para diminuírem os casos, tá? Ou para evitar a doença, ou para curar, enfim, são todas as medidas socioeducativas, sanitárias que a gente deve tomar para evitar essa doença. Primeiro é tratar os doentes. Se você trata os doentes, você evita que essa fase aqui chegue, você evita mortes, você destrói a bactéria que está ali na pessoa doente. Evitar pulgas, isso é importante. Então, o que acontece? Até gatos, imagina um gato teu foi para meio silvestre, tinha um roedor, tá, que estava com a bactéria, a pulga chegou no gato, pulou no gato para sugar o sangue dele, o gato pode pegar também, ou o gato está trazendo a pulga para dentro de casa. Então a gente deve tratar, deve cuidar dos gatos também por causa das pulgas, tá? Outra, não manipular animais mortos. É óbvio, hoje estamos em 2020, vai sair caminhando na rua, opa, tem uma ratazana morta, olha que bonitinha essa ratazana, aí tu pega o rato e fala, ai, olha aqui, aí tá sangrando, olha o coração dela, então tu não vai fazer isso. Tu sabe que não se faz, porque não só por essa doença, mas por várias. Agora volta aqui no século XIV. Provavelmente as pessoas não faziam isso também, mas alguns doidos faziam, pegar porque não estavam nem aí. Tem nojo, só porque tá fedendo, pegar, lambir. Eles não imaginavam que ali poderiam ser transmitidas doenças. Naquela época não se sabia. Ok? Então hoje a gente sabe, você nem se faz isso. Por isso também que essa doença despencou. Hoje não é preocupação mundial. Vai ter um novo surto de peste. Hoje não é mais preocupação, ok? Outra é o saneamento básico. Porque não pode estar tudo a céu aberto, lixo espalhado pelo chão, tudo assim. Professor, que doideira, isso aqui. Não, saneamento básico. Educação sanitária, higiene, né? Tudo isso são medidas que evitam. Olha, você tem que pensar, evitar que a pessoa seja picada por uma pulga. Por mais que tenha um rato, poxa, tem saneamento básico, o rato não sai, a pulga não vai chegar nas pessoas. Tá? Lembrando que essa pulga aqui não é a mesma que ataca o gato e os cachorros, que é tão comum, tá? Não te preocupe. Porém, ela tem um nicho semelhante a essas pulgas. Gurizada, é só uma intervenção aqui rapidinho que eu já ia esquecendo de falar. Preste bem atenção. Sabe aquelas roupas que a gente muito vê em fotos, em imagens, dos médicos que tratavam as pestes, que eles vinham aquela marca com aqueles óculos, um olho de vidro, assim, aqueles bicos grandes todos, pareciam monstros assim. Aquilo é porque na época, quando eles estavam tratando essas pessoas com a peste, independentemente de qual delas, eles imaginavam que a transmissão se dava, presta bem atenção aqui, pelo ar, pelo mau ar, um ar contaminado, porque, imagina, foram castigadas aquelas pessoas, eu não quero ter esse mesmo ar delas. Então elas pegavam, olha só que doido, o que é a ciência, o que é a não ciência, a gente não sabia as coisas, né? Naquele grande bico que os médicos usavam, eles colocavam ervas cheirosas ali. Essas ervas com cheiro agradável, eles acreditavam que eliminariam esse mau ar, esse ar fedorento e contaminante que vinha de outras pessoas. Então é por isso que eles usavam essas roupas. Só uma informação importante. Então é isso, gente. Olha só. Basicamente, eu tinha feito algumas anotações aqui. Vai entrar agora a professora Tati falando de tudo isso que eu disse, mas na parte histórica mesmo. Olha que ficou muito top, tá? Olha só, já falei sobre isso, já falei sobre aquilo, tá? Como a professora vai falar da praga do Justiniano lá pelos anos de 540, durou 200 anos essa primeira praga de peste. Depois a peste negra, que foi em 1347, mais ou menos ali, que duraram 4 anos. E aí no século XIX aqui, que é chamada de terceira epidemia, que só então conseguiram descobrir o agente etiológico. Ok? E só uma coisinha, uma curiosidade interessante. O período de incubação, que é o período do tempo que a pessoa contrai a doença até manifestar os sintomas, pode variar de 2 a 6 dias, até um pouco mais, tá? Então o período de incubação é relativamente curto. A bactéria entrou, ela não precisa, não é que nem um vírus. Tem que entrar, tem que chegar na célula, tem que se incorporar, tem que para se multiplicar. Não, a bactéria entrou, já está feliz. Opa, estamos aqui dentro, vamos se multiplicar, vamos. Ok? Então beleza. Agora assim, antes, porque já vou dar um tchau aqui, porque vai vir a Tati. Então olha só, agora a Tati vindo aqui, depois de assistir a aula, não deixa de se inscrever no meu canal, se inscreve no canal dela também, vamos prestigiar, vai estar tudo no link aqui na descrição. Ok? Essa aqui é uma aula que eu estava muito tempo por fazer, só que eu não sentia aquela vontade de fazer sem ter essa pegada histórica que a Tati vai trazer para vocês aí. Então, gurizada, um grande abraço. Tati, é contigo, vai lá.
Fala galera do canal do Samuel, do Samuca! Meu nome é Tati, eu sou professora de História, tenho um canal muito legal chamado Historizando, estão todos convidados e convidadas a conhecer. E eu vim aqui contar para vocês um pouco da parte histórica da peste negra ou da peste bubônica, coisa aí que o Samuca já tem falado com vocês nesse vídeo. Bom, seguinte, a gente tem que entender que a peste negra vai ser considerada então uma das maiores pandemias do mundo na nossa história. E não só isso, mas a gente tem aí a mania de ligar a peste negra, a peste bubônica, à Idade Média, ao período medieval, aos feudos, essas coisas todas. Claro que isso está certo, mas saibam vocês que a peste negra ela é muito anterior a isso. Na verdade, a origem dessa doença é em relação ao continente asiático e por volta do ano 541 ela vai chegar na região de Constantinopla, vai chegar no Império Bizantino e vai ficar conhecida então como Praga de Justiniano ou Peste de Justiniano. Justiniano era o imperador da época aí do Império Bizantino e ele inclusive vai ficar doente, mas não vai morrer, então ele vai conseguir sobreviver a essa peste negra, peste bubônica, enfim. E logo com isso, consequentemente, como era Constantinopla era um centro comercial muito importante, essa doença vai se espalhar para outros lugares, porque fazia parte de muitas rotas comerciais naquela época. Para vocês terem uma ideia, nesse período aí do ano de 540, mais de 5.000 pessoas morriam por dia em Constantinopla. Lembrando que Constantinopla era uma das maiores, se não a maior cidade aí conhecida naquele momento. Logo, a gente pode sim fazer essa conexão com o século XIV, a peste negra, mas tem que lembrar que as origens são diferentes. Começa no continente asiático, vem por causa de relações comerciais, chega até mesmo no Império Bizantino e aí depois segue aí o seu percurso. Existem aí vários momentos em que a peste negra vai aparecer ao longo da história e aí a gente chega finalmente no século XIV. A gente sabe que o século XIV vai ser um momento de crise aí do que a gente conhece como sistema feudal e com certeza essa doença vai contribuir bastante para essa crise. Entre os anos de 1346 e 1353 é o auge aí então dessa peste na Europa Ocidental, mais especificamente até mesmo nessas regiões feudais. Lembrando que não é a Europa toda que tinha feudo, tá galera? Mas nessas regiões feudais também essa doença se espalhou. E lembrando que os mercadores trouxeram a doença, né? Trouxeram os ratos, as pulgas, etc. nos navios, mas tem que lembrar que as péssimas condições de higiene também foram essenciais para essa doença se espalhar por aí e matar muita gente nesse período do século XIV. Para vocês terem uma ideia, e eu não gosto nem de ter essa ideia, mas os excrementos, né? Os excrementos, resto de comida, lixo, tudo era misturado e jogado pela janela. Agora imagina como essas ruas eram, como o cheiro era. Existia no Império Romano, anteriormente a esse sistema feudal, sim, questões de saneamento básico. Porém, muitas dessas estruturas foram destruídas com as invasões bárbaras. E parece que eles não ficaram muito interessados em continuar com elas. E é por isso que as condições de higiene com certeza vão ajudar bastante a essa doença se espalhar por aí. A peste, além de contribuir para a crise do século XIV, e mais especificamente aí a crise do sistema feudal, também vai contribuir para começar a se questionar as estruturas da Igreja Católica. Como assim? Bom, nós temos várias justificativas nesse período do que era de fato a doença. E para quem não sabe ou para quem não se lembra, a Igreja Católica no período da Idade Média, mais especificamente no sistema feudal, vai ter um poder muito importante, não só com questões religiosas, mas até mesmo com participação da vida cotidiana das pessoas. Então, em questões econômicas, políticas, culturais. E é por isso que muitos buscavam a resposta na igreja. E aí todo mundo queria entender por que tinha um monte de gente morrendo. E a igreja explicava o quê?
explicava que era culpa dos pecados que o homem cometia, que era um castigo divino e um castigo de Deus. Só que chegava uma época que essa doença se espalhava tanto, porque, né, a gente sabe, a gente não tem uma conta exata, mas a gente sabe que cerca de 1/3 da população europeia morreu devido à peste negra. Então, é como se de 3 pessoas, uma com certeza morresse. Logo, claro que padres, bispos e outros membros do clero também vão ficar doentes. E aí, como é que você explica? O padre ou o bispo é um pecador? Pois é, então começa aí a se desconfiar. Será que de fato a igreja fica falando o tempo todo a verdade? E será que de fato tudo são questões religiosas? Além disso, se tinha explicação também com relação ao mau cheiro. Muita gente acreditava que ficaria doente por causa do mau cheiro. E aí você tem aí várias medidas para evitar esse cheiro e até mesmo para evitar os mortos, né? Porque os mortos ficavam com esse mau cheiro. Então, muitas das vezes esses corpos eram jogados nas ruas. E aí, gente, você já viu, né? Na verdade, vão aí auxiliar a propagação dessa doença. Outras explicações também envolviam questões muito preconceituosas da época. Uma é o antissemitismo. Muitos então colocaram a culpa nos judeus dessa doença ter se espalhado, dessa doença ter surgido. Agora, olha só que louco. A gente fica pensando que é só o Hitler que queria exterminar judeu por aí. Só que não, essa questão do antissemitismo, essa questão de ser contrário aos judeus, isso vai acontecer desde o período da Idade Média e é por isso que muitos judeus vão ser massacrados nessa época. Não só judeus, mas pessoas que tinham hanseníase e que naquela época eram chamados pejorativamente de leprosos. Feio demais falar assim, né? Bom, mas essas pessoas também eram acusadas aí de espalhar a doença e também acabaram aí sendo mortas, exterminadas por causa disso. Olha só quanto preconceito e quanta ignorância nesse momento com relação a essa doença. Por último, mas não menos importante, um outro preconceito que rolava também era com relação aos estrangeiros. Então, gente que vinha de fora acabava sendo acusado aí de espalhar a doença e por isso muitas das vezes várias cidades, vários lugares fechavam as suas portas, as suas fronteiras para aí esses estrangeiros. O que hoje a gente costuma chamar de xenofobia. Outra coisa legal de se citar aqui é que todas as vezes que vocês vão estudar sobre a peste negra, vocês acabam vendo aquela figura com várias roupas e com aquele bico enorme. Já viu aquela máscara com aquele bico enorme? Pois é, toma cuidado que isso também não é da Idade Média. Na Idade Média, sim, eles acreditavam que esse mau cheiro, essa miasmática que eles chamavam na época, era sim algo que ajudava a propagar a doença, mas essa roupa, na verdade, surge no século 17 e vão ser aí pessoas que vão ser responsáveis não só pela questão da cura ou tentativa da cura, né, os chamados médicos, mas também aqueles responsáveis por pegarem os corpos, pelo sepultamento, entre outras coisas. Então é no século 17, com alguns surtos que vão acontecer na Europa, tanto ocidental quanto oriental, porque na Rússia também vão acontecer esses surtos, que surge essa roupa aí. Mas Tati, por que esse bico? Bom, esse bico, na verdade, vai ser então uma tentativa deles espantarem esse mau cheiro, já que a crença maior é que era culpa desse cheiro. Então, colocava-se esse bico para se afastar o máximo possível o nariz desse cheiro, e não só isso, mas dentro do bico tinham várias ervas, flores e etc, para então espantar esse cheiro e ter um outro cheiro, um cheiro mais gostoso, né? Cheiro de, sei lá, hortelã, florzinha, enfim, o que tivesse lá para fazer essa mistura e espantar o cheiro ruim e bota ruim nisso, né? Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada pelo convite, Samuca. Se vocês quiserem saber mais sobre história, eu espero vocês com muito carinho lá no meu canal no Historizando, com certeza o Samuca vai deixar o link aqui embaixo, ou no Instagram, @historizandotati. Um beijo e até a próxima!